Edwards, o leilão foi anulado. Como que eu vou fazer agora para ter meu dinheiro de volta? Tem alguma coisa que a gente possa brigar? Enfim. Essa é uma pergunta que me fizeram hoje e efetivamente eu acho que eu nunca respondi ela no passo a passo. Até porque de fato nunca aconteceu comigo. Mas é algo que eu procurei e não tem muita resposta por aí. O que acontece? Beleza, nós sabemos que leilões podem ser anulados. E existe a tal evicção de direitos. Mas como que vamos utilizar? Vamos primeiro dar contexto. Primeira coisa, leilões extrajudiciais, que são aqueles de banco, eles podem ser anulados. Quando que eles podem ser anulados? Caso haja falta de notificação ou por decisão judicial. Usualmente, cara, em 7 anos, 6, acho que vai dar 5 anos, 5 ou 6 anos trabalhando com isso, eu nunca vi um leilão ser anulado, exceto por falta de notificação. Que tipo de notificação, eles? A falta de notificação de pulga de mora, que é o banco informar a pessoa que ela tem que pagar o devedor, geralmente é feito isso pelo cartório de registro. E aí, depois de ter feito isso, a pessoa não pagou mesmo assim, e aí vai existir o leilão, e aí o cartório, a pedido do banco, obviamente, vai lá, notifica novamente a pessoa, vai ter um leilão desse seu imóvel. Tem que notificar o devedor, porque ele tem o direito de saber disso. Na maior parte dos casos, quando eu vi alegações de tentativa de anulação de leilão, sempre eram situações em que a pessoa estava só tentando atrasar o leilão. Às vezes atrasa, então o leiloeiro ou o banco retira o imóvel por algum tempo e depois volta a colocar. Porque na maioria das vezes, sim, a notificação é um procedimento padrão. Mas no caso deste seguidor em específico, aconteceu uma coisa diferente. Na verdade, o banco ele alegou que tinha sido notificado e que a consolidação tinha acontecido conforme os trâmites da lei. E aí houve uma decisão judicial que era para ser retirado o imóvel de leilão. Mas ainda assim, a Caixa foi lá e colocou o imóvel a leilão e foi este imóvel que ele arrematou. Ponto. Então, temos a possibilidade de anulação do leilão. Quando? Quando falta notificação. Notificação de quem? Do devedor. Beleza. E o que é essa tal evicção de direitos? Usualmente, os leilões extrajudiciais eu considero de certa forma bem seguros por conta desse critério. O que a evicção de direito diz? Ela fala que se acontecer algum problema de cunho judicial que não é responsabilidade sua, que a culpa é da Caixa ou do banco em si, que impeça você de ter a posse desse imóvel, o que vai acontecer é que o banco ele te dá a evicção de direitos, que é o quê? Ele vai te devolver todo o dinheiro que você gastou na arrematação, porque a culpa foi dele, não foi sua. Até aí tudo bem, eu acredito que a maioria das pessoas sabem ou já ouviram falar sobre isso. A questão é, beleza, como é o caso desse seguidor. Mas e aí? O que eu faço? Então, nesse caso, vamos dizer que a Caixa ela descumpriu uma ordem judicial. Não necessariamente por uma questão de caso pensado, tá? A Caixa ela tem um fluxo de processos muito grande e, às vezes, ela pode perder prazos. Eu estou com um caso parecido, a gente analisou o processo, era uma pessoa tentando anular o leilão também. A alegação era bem fraca, a Caixa tinha justificado, o juiz estava do lado da Caixa, mas o prazo para a Caixa responder à alegação da pessoa era até ontem. E a Caixa acabou não respondendo. Agora a gente está esperando uma decisão definitiva do juiz para ver se vai anular ou não o leilão. E nesse caso, a nossa cliente ela vai receber o dinheiro dela de volta. A questão é como fazer isso. Até porque, no caso do meu seguidor, ele ainda não está com o imóvel registrado no nome dele. Mas essa minha cliente, ela já está com o imóvel registrado. E aí, como é que faz? Nesses casos, o que precisa acontecer é você mandar um e-mail solicitando o distrato
para o e-mail da Caixa. Eu vou até pegar aqui o e-mail, só para passar uma informação correta, porque eu achei isso em pouquíssimos lugares, tá? Você vai enviar no e-mail escrito 7 com C, 707 ou 7 com C, 02, @caixa.gov.br. E no título você vai falar sobre evicção de direitos. Só que daí tem uma questão, tá? Você, usualmente, a Caixa só vai tratar de evicção de direitos quando for trânsito julgado, ou seja, a decisão precisa ser definitiva e esgotar os recursos, tá? Então, geralmente, a Caixa ela vai até no máximo a segunda instância, se ela tiver certeza. Só aí que usualmente eles faziam, estava conversando com alguns parceiros, usualmente eles faziam só após o trânsito julgado. Minha sugestão e sugestão deles. Se você está nessa situação igual meu seguidor, não tem problema, faz mesmo antes do trânsito julgado. Aí beleza, você fala da evicção de direitos, obviamente você vai ter que mandar juntar todos os comprovantes de pagamento que você fez, todos. Importante, tá? O que a Caixa vai te devolver? O leiloeiro que você pagou, a arrematação que você pagou, óbvio, a escritura que você fez, o ITBI que você pagou, o registro do imóvel, reforma, acordo que você fez, até mesmo débitos condominiais, é possível que ela não pague. Esse foi um dos critérios que a gente utilizou com essa nossa cliente, porque o condomínio começou a cobrar. Ela falou, e aí, eu já posso pagar? A gente falou, não, esperamos. Porque a gente já sabia que isso estava em trâmite, era uma chance muito pequena, a gente não contava que a Caixa perderia o prazo, mas era uma chance muito pequena. Mas a gente falou, não pague mais nada. Por quê? Até aqui o que você pagou é certeza absoluta que a Caixa tem que devolver. Ela não tem justificativa para não. Agora, qualquer outra coisa, por exemplo, débito condominial, débito de IPTU, ela pode querer alegar que não vai pagar. Porque você pagou porque você quis. Entende? Então, nesses casos, aquilo, se você já pagou, vale a pena tentar. Se você ainda não pagou, não pague. Foi até um caso da nossa cliente que ela falou assim, pô, mas Edu, daí depois eu vou pagar juros? Eu falei, é melhor você pagar juros do que se der errado, você não pagar, não receber esse dinheiro de volta. Então, espera. Os juros que vai dar vai ser um juros relativamente pequeno, não vale a pena você ficar se arriscando a colocar mais dinheiro na operação. Beleza, Edwards. No caso, quando já existe a escritura, o que precisa ser feito? É preciso ser assinado um contrato de distrato. É efetivamente um distrato. Como se fosse uma escritura. Você vai fazer esse contrato de distrato com a Caixa, você vai ter que ir no cartório, vai ter que fazer como se fosse uma escritura disso e depois registrar isso novamente. Tudo isso, obviamente, vai ser bancado pela Caixa, não por você. Mas é importante você saber que tem isso. Esse cancelamento do registro que você fez não é feito de forma automática. Ele vai passar por esse distrato, obviamente pago pela Caixa. O que é importante você considerar para você não cair em situações como essa? Se você já viu que existia um processo em que o juiz já determinou que a Caixa deveria anular o leilão, minha sugestão, mesmo que esteja lá, não participe. Por quê? É relativamente simples aparecer lá uma situação em que a pessoa está anulando o imóvel. Mas a Caixa vai me devolver? Vai devolver. Só que isso pode levar algum tempo. Melhor você não ficar esperando isso, não contar com isso. Nos casos em que a documentação, ou melhor, está um processo ali, você analisou o processo e as alegações não são referentes à notificação, na minha visão, na minha concepção, cada um precisa avaliar o seu risco, mas na minha concepção, não vejo como problema. Por quê? A alegação de que os juros da Caixa está alto, eu fiquei desempregado, eu estou doente, não são motivos para anulação de leilão. Se há uma alegação de anulação de leilão por conta de notificação, uma orelha tem que ficar em pé. Aí você precisa averiguar
como nós fizemos, se existe de fato a notificação, onde você vai averiguar isso no cartório de registro de imóvel. Só que aí você precisa, e aí sim você pode entrar nesse leilão ou não. Mas aí você precisa analisar se compensa, se é uma boa arrematação. Nesse caso foi uma excelente arrematação, porque era um leilão que estava aceitando financiamento. Nós sabemos que a Caixa agora está com poucos leilões que aceitam financiamento. E o risco disso acontecer era baixíssimo. Disso o quê? Da Caixa perder o prazo. A gente não tinha como a gente prever que a Caixa ia perder o prazo. Mas todo o processo em si, a Caixa tem as notificações estão no cartório de registro. Então a gente viu, olha, falta de notificação não é, vale a pena entrar nesse processo porque é uma boa arrematação, o lucro é bom, é um imóvel financiado, putz, é perfeito, é o melhor dos mundos. Há esse risco, mas ainda assim compensa o risco. No caso, ainda falta a decisão final do juiz, então a gente vai ver se a nossa cliente vai continuar ou não com o imóvel para a gente entrar com esse processo de evicção de direitos, mas caso você precise entrar com a evicção de direitos, então você já sabe o procedimento. Eu acho que eu não vi em lugar nenhum isso. Beleza? Se você quer nossa ajuda para alguma coisa, se você quer aprender como arrematar um imóvel de leilão, cara, tem um link aqui na descrição. Aproveita, é um custo irrisório. Por que eu estou falando isso? Porque a gente quer mudar o mercado de leilões no Brasil. Você não vai precisar pagar mais R$2.000, R$3.000, R$5.000 para aprender a arrematar imóvel de leilão. Você vai poder comprar o seu primeiro imóvel de forma segura, sabendo o que você está fazendo. Fechado? O link está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!